Fala, turma, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós estamos aqui animadíssimos para esse último episódio da 5ª temporada do Conversas A3, Ana Hara. Você gostou dessa temporada, Ana Hara? É sempre muito bom, né? Muitas conversas, muitas coisas que agregam a gente, né? Com certeza, pessoas incríveis que vêm aqui compartilhar o que elas têm de melhor, que é o conhecimento e o tempo, né, que é tão importante para todos nós. Então, gratidão a vocês que também assistem, gratidão ao Unique Studio que está aqui sempre com a gente, sempre prestativo, sempre fornecendo esse espaço incrível para nós fazermos os podcasts aqui. Não é, Ana Hara? É incrível esse espaço do Unique Studio. Exatamente. E hoje, para terminar, a gente está aqui com um assunto super legal. É o assunto que eu amo! É isso, eu ia alta falar. performance! Mas é o que precisa também, né? E às vezes o que falta, né? No dia a dia dos corretores aí, da turma, né? Com certeza, porque também a gente precisa de desmistificar o que é alta performance. Para um, para outro é uma coisa. E hoje a gente tá aqui com uma pessoa especialista. Ele falou o que é alta performance pra mim. Eu falei assim, nossa, é simples, é desse jeito mesmo. Eu sempre falava alta performance, mas talvez traduzir isso de uma forma inteligível, né, para que a gente consiga internalizar aquilo é muito importante. Então, com quem a gente tá aqui? Um Frederico Arthur. Seja bem-vindo, Frederico. Obrigado, gente. Obrigado Pelo convite. aceitado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, de conversar com a audiência de vocês e de poder bater um papo tão especial sobre um tema que eu também amo pra caramba, que é alta performance, poder trazer ferramentas para potencializar resultados, impactar vidas, impactar negócios e gerar lucro, gerar produtividade, gerar resultados extraordinários. Show de bola, Fred. Pode chamar de Fred? Pode, claro. Fred, show de bola. Que bom, cara. Que bom que você aceitou. Fred, eu sei, assim, que, na verdade, eu acho que a gente... eu tenho algumas particularidades, várias, assim, que eu preparei aqui, mas eu acho que a gente podia ir para um lado assim, ó. Primeiro, para desmistificar o coach. Né? O coach ele foi muito banalizado ao longo desses 2 anos, principalmente, quando várias pessoas falavam qualquer coisa e se diziam coaches. Sim. E isso começou a talvez prejudicar um pouco a profissão de fato de coach. E também depois falar da sua história, como que você chegou até esse momento, que eu acho que também é muito importante a gente contextualizar, não é isso, Ana Hara? Com certeza. Né? Qual dessas duas primeiro a gente começa? Vai na ordem aí, vamos lá. Bom, vamos lá. Então eu vou falar um pouco da minha história, um pouco de como eu me tornei coach e um pouco também do papel que o coach tem hoje nas organizações, no Brasil, nas empresas e como o coach ajuda pessoas a terem resultados, a terem alta performance. Show. E até um pouco também do porquê surgiu essa resistência de muitas pessoas com o coach, que se a gente for olhar a fundo é algo infundado, mas é compreensível também que isso exista. Eu sou Frederico Arthur, hoje atuo como coach integral sistêmico, ajudo empresas, negócios, trazendo ferramentas para gerar alta performance. Mas a minha formação é administração, sou pós-graduado em gestão de pessoas, desenvolvi uma carreira de quase 10 anos aí no mercado corporativo, em grandes empresas, inclusive multinacionais, tive acesso a muitos empresários. Durante um período de 2 anos, para vocês terem noção, eu cheguei a conversar com quase 2.000 empresários, pequenos e médios. Que isso, então, assim, foi uma experiência muito enriquecedora. E hoje eu compreendo muito de perto as dores do pequeno e do médio empresário, porque eu tive ele na ponta, eu vi com ele, eu vi como o mercado no Brasil ainda é muito pouco profissionalizado, ainda existem muitas pessoas amadoras fazendo trabalho e elas acham que são excelentes profissionais, super competentes, mas na verdade estão fazendo uma lambança só. Oh, meu Deus. E isso acontece... Verdade, de certo elas devem perguntar pra mãe ou pra avó. Mãe, como é que eu tô aí? As opiniões As opiniões de amigos, né? Opiniões de amigos. E aí, dos você acha que eu sou bom bajuladores, profissional? Né? Dos bajuladores. É excelente. E as pessoas, e muitas pessoas são mesmo excelentes profissionais, né? Mas quando elas vão para montar um negócio, cara, é outra vibe, é outro nível de conhecimento. Abrir um negócio no Brasil não é brincadeira. E muitas pessoas se aventuram arriscando a própria vida, a vida da família dela, a saúde financeira dela,
a saúde financeira de várias pessoas que dependem daquele negócio por não ter as ferramentas certas e achar que por ser um bom funcionário, ser um bom vendedor de carro, você não vai ser um bom dono de concessionária, meu amigo. Show de bola. São habilidades diferentes. São habilidades diferentes. Sim. Então, exige um preparo diferente. A pessoa acha que é um bom cozinheiro e monta um restaurante e acha que vai se dar muito bem. E, na verdade, não é bem assim que acontece. E às vezes ele até, assim, deixa de fazer o que ele ama, que talvez seria cozinhar, fazer aqueles pratos deliciosos, para fazer uma outra parte, que é gestão, que ele vai fazer cada vez menos a cozinha, que era o que eu dava o brilho no olho dele. Possivelmente também tem isso, né? Existem essas pessoas que acreditam que só vão continuar cozinhando bem, mas não entendem que tem a parte da gestão, igual você falou. Exatamente. E aí, ao longo dessa carreira, muitas vezes, durante a minha carreira, o coaching me ajudou, o coaching como ferramenta para potencializar meus resultados, a minha liderança, e foi por isso que eu decidi atuar como coach. É interessante quando a gente fala disso, porque assim como eu estava falando dos outros mercados, no mercado de coaching também aconteceu a mesma coisa, né? Muitas pessoas que, eu sou um ótimo pastor, então vou ser coach. Eu sou um ótimo palestrante, então vou ser coach. E aí o papel do coach, a visão que o Brasil tem sobre o coach ficou muito confundido com aquele palestrante motivacional, com aquela pessoa. Por quê? Porque o coach ele atua para trazer alta performance aliando razão e emoção. Então a gente entende que é preciso ferramentas cognitivas, ferramentas técnicas, racionais, mas também muitas vezes o coaching vai trabalhar potencializando as emoções. E aí, por potencializar as emoções, as pessoas confundem o coach com psicólogo, com terapeuta, com palestrante motivacional, que no fundo, na prática, não é o papel do coach. E aí muitas pessoas, por não ter uma regulamentação específica nesse mercado aqui no Brasil, muitas pessoas por não ter contato com o coach fora do Brasil, acabaram confundindo também o coaching com isso aqui no Brasil. E muitas pessoas acabaram se intitulando coaching quando na verdade não são. Perfeito. Eu gosto muito da palavra coach. Eu sempre fui cercado por ela, né? Como atleta, a gente tem os nossos coaches. Sim. E como eu tive, assim, um atleta de alto rendimento, eu fui um atleta de alto rendimento nos Estados Unidos, lá nós tínhamos os coaches, de fato. Sim. Então eu sei o quanto eles são fundamentais para o sucesso. Eles que vão te dar o treino correto, eles que vão te indicar o caminho. Mínimo ali, né? E te dar o apoio certinho para você conseguir chegar no objetivo que vocês traçaram juntos, né? No caso, eu e o coach, né? Ele sabe qual que é o potencial que tem de cada atleta. E aí, assim, o coach, então, veio para você através de um outro coach, foi isso? Exatamente. Na verdade, eu fiz... Quando eu fiz minha pós-graduação, era gestão de pessoas e coaching. Certo. Na época, eu não conhecia coaching. Dentro da pós-graduação, eu conheci o coaching, a metodologia do coaching. E aí, eu comecei a utilizar aquilo na minha vida. Desde 2016 para 2017. A pós-graduação, administração e coaching. Gestão de pessoas e coaching. Gestão de pessoas, perdão. Exatamente. Gestão de pessoas e coaching. Então, a ideia da pós-graduação era exatamente isso. Trazer as ferramentas de coaching aliadas ao papel do líder, né, o papel do líder como esse coach. Show. E até é bem interessante porque o Jack Welch, que foi CEO da GE, ele fala no livro dele, Paixão por Vencer, que no futuro todos os líderes serão coaches. Porque é essencial que o líder tenha essa visão aguçada de olhar para as pessoas, entender o que as pessoas precisam para ter alta performance, trazer as ferramentas certas, estabelecer metas de um jeito que seja alinhado com o potencial daquela pessoa para que ela consiga se desenvolver e ter resultados extraordinários. Olha só, o quanto é importante a gente desmistificar realmente a palavra coach, porque os líderes realmente eles precisam ser bons coaches. Então, o líder, principalmente, ele precisa desmistificar. E a gente precisa de, talvez, assim, conseguir dissecar aonde que está o coach, de fato, nesse emaranhado de profissões aí de todo mundo. Exatamente. E é interessante porque, assim, a pandemia ela já vem fazendo um limpa, né? Em todos os mercados, a pandemia, ela veio como um fator de seleção natural. Certeza. Então, é muito natural que em todos os mercados agora se sobressaiam quem está mais preparado, quem de fato tem consciência do que quer, quem tem metas claras e bem objetivas e, acima de tudo, quem está preparado para observar as oportunidades e aproveitar. Show. E eu acredito assim que dentro dos próximos anos
os coaches vão ser uma profissão que vão ser muito, muito buscada no Brasil e muito reconhecida por causa dessa nova visão que as pessoas começam a ter, as pessoas começam a ter mais consciência, a profissão está mais difundida, mas não do jeito que era antes, né? Mas com mais consciência, as pessoas estão procurando conhecer mais e cada vez mais pessoas, quem experimenta, eu faço coaching individual, atendo clientes de coaching individual, e o cliente que faz um coaching individual comigo, ele sai diferente, ele sai transformado, ele sai um novo líder, ele sai um novo pai, ele sai um novo filho, ele sai um novo amigo, ele sai uma pessoa transformada e as pessoas percebem isso e querem saber, peraí, o que está acontecendo com essa pessoa? Por que ela está mudando tanto? O que está tão diferente? Então, eu acredito muito nisso, existe essa tendência para que cada vez mais as pessoas conheçam o que é o coaching de fato e como o coach pode ajudar elas a potencializar os resultados. Show de bola. Sabe o que eu fico pensando, Nahara? Assim, ó, como startup, né? A gente tem um podcast do Go InovaCast, que é também voltado para o mercado, para a área, para o mundo de inovação, e a gente conversa muito sobre startups, empresas tecnológicas e tudo mais. No começo, era quase como se fosse assim, eu vou montar uma empresa independente do que era, se ela estivesse na rede social, ela seria chamada startup. Mas depois de um tempo, a gente vai cientificando, colocando dados, colocando metodologias, trazendo e estruturando processos, e isso vai se tornando uma ciência quase que exata. Não é exata porque a gente está falando de empresas, que é PJ, que são pessoas jurídicas, assim como PFs, né, que são pessoas físicas, que não tem jeito de você exatificar aquilo lá, não sei nem se existe essa palavra. Mas, enfim... E eu entendo que o coach também deve ter uma metodologia científica por trás, aonde você chega num ponto A a um ponto B. Ou não, é quase como uma conversa que você vai conduzindo ao longo da jornada da pessoa. Existem ferramentas específicas para chegar-se no alta performance? Talvez seja uma pergunta mais direta, assim. Sim, o coaching é baseado em métodos, né? Show. O coach de verdade é baseado em métodos. Perfeito, a gente tá falando do verdadeiro. O coach de verdade ele é baseado em métodos. Então, o coach ele traz muito a base da neurociência, antropologia, ciências sociais aplicadas. É óbvio que cada pessoa, cada profissional, cada empresa, ela tem um contexto diferente, né? E é exatamente por isso que o coach ele se torna tão essencial na aceleração de resultados. Por quê? Porque ele traz uma visão de fora que o empresário que está ali imerso na operação, no dia a dia da empresa, ele não consegue ter. O coach ele consegue observar de fora e entender, peraí, qual é a ferramenta adequada nesse momento do processo. Se você for olhar as ferramentas de coaching, são ferramentas que são muito difundidas. Uma análise SWOT, por exemplo, é uma ferramenta que eu utilizo muito no processo de coaching. Perfeito. E todo mundo conhece, é uma ferramenta que está aí, todo mundo pode usar. Desconflica um pouco assim para falar isso, porque às vezes pode ter alguém que esteja ouvindo a gente que não saiba o que é uma análise SWOT. Sim. Sim. Assim, coloca só... A análise SWOT é uma ferramenta de planejamento estratégico, onde a empresa ou o profissional, faço análise SWOT pessoal, por exemplo, também, você pode fazer consigo mesmo, onde você consegue estratificar quais são as suas forças, seus pontos fortes, seus pontos fracos, olhando para o seu cenário, para o seu contexto atual, quais são as ameaças e oportunidades. Show. E a partir daí, desse mapeamento de pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades, a gente consegue traçar plano de ação, determinar, olhar para metas e objetivos e entender o que precisa ser trabalhado. Então, como eu estava falando, essa é uma ferramenta que se for no Google hoje você acha ela muito fácil, nos cursos de administração, na maioria das faculdades de engenharia, enfim, é uma ferramenta muito difundida. São ferramentas validadas. Validadas, muito difundidas. Agora, como é que o coach faz a diferença? O coach sabe exatamente qual o momento certo de fazer uma análise SWOT para gerar os resultados que precisa. Quando você faz uma análise SWOT antes do tempo, normalmente o empresário não tem o nível de consciência necessário para que a ferramenta gere o resultado que ela precisa gerar. Quando você faz a ferramenta atrasada demais, provavelmente ele já perdeu um monte de oportunidades. Então ele vai ficar correndo atrás do rabo, tentando resolver uma coisa que já passou. E o papel do coach é isso, é trazer a ferramenta certa no momento certo. Então, trago uma análise SWOT, uma ferramenta simples, que o empresário poderia fazer sozinho. Mas quando eu trago ela no momento certo, dentro do contexto certo, olhando de fora e entendendo que aquilo é o que o empresário precisa, isso gera uma luz, uma clareza, o que a gente chama de incandescência focal tão grande que gera resultados extraordinários. Não é sobre ler um livro, é sobre ler o livro que você precisa agora.
não é sobre ver um filme, é sobre ver o filme que você precisa ver agora. Eu pego muitos clientes assim, que às vezes tá vindo já na jornada de transformação e, cara, ele tá fazendo 8 cursos ao mesmo tempo. Atirando pra tudo que é lendo lado 3 ali. livros, fazendo 8 cursos, lendo 3 livros, atendimento com psicólogo e terapeuta, isso e aquilo. Peraí, respira. Vamos ler. Lê só esse livro aqui. Lê só esse livro. Boa, Fred, Lê só boa. esse capítulo desse Porque às livro vezes aqui, a que é o pessoa- que você precisa. E às vezes a entende? pessoa tá assim, borbulhando dentro dela, falando assim, nossa, eu já perdi tantos anos da minha vida que foi exatamente o que você falou, agora eu vou fazer tudo junto. bem Exatamente. Vou fazer... Não às quero vezes perder isso- tempo mais. E às vezes isso, em vez de gerar clareza pra ele, gera mais confusão ainda, porque tem um claro. milhão de Show. coisas que ele quer fazer Desordenado. que não né? resolve o que ele precisa e o que ele precisava fazer mesmo, ele não tá fazendo. Show de bola. E assim, eu fico pensando que, na verdade, o coach pode ser que mostre com clareza o objetivo da pessoa, né? Por definir o Muitas objetivo, porque aí sim você vai saber a ferramenta melhor para utilizar, o tempo melhor de fazer aquilo, você vai conseguir medir se ele está chegando mais próximo ou não do resultado, né? Se precisa de pivotar, né? Ou mudar a forma de fazer acontecer. Mas talvez, assim, essa definição de objetivo, porque a gente está falando para um público do mercado imobiliário. Como o público do mercado imobiliário, eles trabalham... A gente trabalha muito com venda, né? Com o resultado ali na hora. Então, normalmente qual que é o resultado do mercado imobiliário? Vender mais. Como que eu faço para vender mais? E possivelmente, grande parte dessas pessoas ainda estão num momento desesperador de falar assim, se eu não vender, que já começa com a escassez, né? Se eu não vender, eu tô lascado, para não falar outra palavra, né, até o final do mês, porque aquilo é o que... É o ganha-pão. É o ganha-pão, é o resultado que precisa. Então, assim, vamos agora formatar um coach para essas pessoas, assim, como que seria definido um objetivo para essas pessoas? É vender Corretor, né? para o corretor. Ele vender um imóvel, vender X imóveis, vender X valor. Atendimento. É o atendimento. Como que seria tratado isso, Fred? Vamos lá. Quando a gente trabalha metas e objetivos dentro do processo de coach, lembra que a gente sempre alia razão e emoção, né? Show. Então, como é que a gente alia a razão no processo? Trazendo metas. Tá? Traçando Show. metas, a Razão gente... é razão. assim. Razão é isso. É metas, é plano de ação, é saber quais são as tarefas que você vai fazer todos os dias. A gente começa com metas de longo prazo, depois a gente desdobra isso em metas menores, de médio e curto prazo. Show. Até chegar em metas mensais e diárias. E aí a pessoa sabe qual a tarefa você precisa fazer hoje. Ela não precisa se preocupar com a meta daqui a 5 anos. Ela precisa se preocupar com a tarefa que ela vai fazer hoje. Show de Porque bola. se ela fizer a tarefa que ela vai fazer, que ela Lá tem que na fazer frente. hoje, ela é certeza que ela bate a meta do final do mês. E se ela bater a meta do final do mês Show. todos os meses, ela bate a meta do trimestre, do semestre, do ano. E daqui a 5 anos está garantido. Show. Razoavelmente, isso é perfeito. Perfeito, Na, né? na teoria, na Isso é verdade, né? Agora tem a gestão da emoção, que Você vamos entende ver. que é totalmente racional? Racional, totalmente. cognitivamente tá tudo certo, o plano bem estruturado e é o que o planejamento estratégico a gente Incrível. faz também nas empresas. Então, assim, racionalmente tá tudo certo, é só fazer. Agora, fazer é que são elas. Né? Sem Fazer dúvida. é que são Você elas. tem que gerir a emoção. E aí entra a parte emocional do processo. E aí, não é como que é? Tem brincadeira. alguma ferramenta de emoção pra você fazer aquilo acontecer? Ou você acha que a partir do momento que a pessoa vai executando o plano, isso automaticamente vai apacentando dentro dela? Executar o plano, quando começa a dar resultado, isso ajuda. Agora, o né? problema é, na maioria das vezes, as primeiras ações vão dar pouquíssimo resultado. Ou nenhum, às vezes. Ou nenhum. Ou nenhum, às vezes. Pelo contrário. Às vezes, pensa uma pessoa que começa a fazer academia, nunca fez academia na vida. E ela começa a fazer academia. Já olha no Quais são os espelho. primeiros resultados que ela vai ter? Os primeiros Dor. resultados que ela vai ser dor, desconforto corporal. Ela Sim. vai levantar de manhã e ela achando que ia ter mais disposição, ela vai estar ainda mais cansada, entende? Então,
vai sentir mais fome. Então, assim, os resultados nunca, na maioria das vezes, no início, não é aquilo que a pessoa esperava. Então, quando começa a ter os resultados de fato, ela começa a olhar no espelho e alguém elogia, fala, nossa, caramba, você tá malhando? Você tá diferente, sua postura tá mais ereta, o que tá acontecendo? Quando ela começa a ter esse retorno, isso potencializa o emocional. Mas antes disso, a gente trabalha muito a questão de identidade e propósito. Quando a pessoa tem um propósito claro. Legal. Quando a pessoa traz clareza da identidade dela, do valor que ela tem, não é pelo que ela faz. E esse é um grande problema. Quando a gente estabelece ações e a pessoa começa a fazer e ela acha que é o que ela faz que vai determinar o valor dela, isso gera um grande problema. Entendi. Isso gera um grande problema. Agora, quando a gente começa a trabalhar a identidade, ela sabe quem ela é e ela faz, peraí, quem é você? Eu sou uma pessoa saudável. Então, o que uma pessoa saudável faz? Uma pessoa saudável se alimenta bem, ela faz academia. Quem é você? Cara, eu sou um excelente vendedor. O que um excelente vendedor faz? Cara, ele prospecta todos os dias, ele atende bem os clientes, ele faz acompanhamento, ele faz pós-vendas, ele faz visitas periódicas aos clientes, ele manda presente, surpresa para o cliente, surpreende o cliente. Então, peraí. Ele começa a fazer por quem ele é. É no valor dele, no valor natural, e isso se torna leve, sabe? A jornada se torna leve. Então, eu não estou fazendo as minhas atividades de prospecção só porque eu quero bater a meta no final do mês. Bater a meta no final do mês é resultado de quem eu sou. Eu sou um excelente vendedor, eu sou um excelente corretor, eu vendo todos os dias, tenho altíssima performance, sou um cara de excelentes resultados, eu sou provedor da minha casa, eu sou realizador de sonhos, você tá entendendo? Então, por quem eu sou, eu faço o que eu preciso fazer e tenho os resultados que eu quero ter. Então, isso muda totalmente o jogo. Isso muda de fato, porque a pessoa conhece ela mesma. Agora você falou umas coisas assim, Fred, que eu queria assim, ó, entender. Porque a internet, ela tem tudo, né? Assim, tudo, mas tudo esfacelado, tudo espalhado. Sim. É um monte de informação, não tá ordenado, e isso talvez confunde até um pouco. Confunde mais do que ajuda, às vezes, né? Mas enfim, tá lá. E eu lembro que há alguns anos atrás, começou lá nos Estados Unidos uma frase que falava assim, fake it until you make it. Assim, finja quem você quer ser até que você seja aquilo de fato. Isso. E isso começou de uma forma muito forte, as pessoas começaram a fazer aquilo e depois elas começaram a ter um negócio que isso gerou um outro resultado, que era a síndrome do impostor. Então a pessoa, ela fingia ser aquilo, mas aí ela começou a ter não era mesmo. Mas aí ela começou a ter uma síndrome do impostor e isso começou a gerar outro tipo de problema psicológico. E aí eu queria saber, assim, aonde que a gente tá agora? Porque depois eu não acompanhei mais, né? Eu acho que tem tanta metodologia que vem, mas eu lembro que fala assim, nossa, olha só, uma ação gera um resultado, aí esse resultado tá gerando outro problema psicológico. Claro, algumas pessoas saem, ok, algumas pessoas assim falam, agora eu sou de fato. Mas será que isso também não gera um problema psicológico? Mas aí você vai entrar dentro da psicologia, né? Porque tem aquilo também, se você tá triste, faz um sorriso, fique sorrindo. Aí de repente você tá feliz. Pois é, será que a gente fica feliz de verdade? Mas dentro do coach tem alguma forma de constatar se a gente realmente desperta a alegria? Eu não vou nem falar alegria, mas enfim, desperta essa vontade de sorrir ali, né? E tudo mais? Sim. Eu vou falar sobre isso, mas deixa eu dar um passo atrás no que a gente estava conversando sobre a questão da internet. É muito interessante esse ponto que você levantou, porque as pessoas veem um vídeo na internet e elas acham que cara, pronto. Resolvido, muitas vezes funciona mesmo, sabe? Muitas vezes funciona. Mas o que é o ponto? As pessoas hoje estão acostumadas a viver de internet. E na internet, de verdade, a gente tá aqui batendo um papo muito legal, um conteúdo muito bacana, né? Mas esse conteúdo aqui, assim como uma palestra de 2 horas, cara, a palestra, ela pode trazer muito resultado, pode trazer um conceito, uma ferramenta, uma frase que impacta você e muda a sua vida,
certo? Sim. Mas essa é uma mudança superficial, porque, cara, em 2 horas não tem como eu entrar fundo em nada aqui. Não tem como me aprofundar em nada, entende? E muitas pessoas estão vivendo isso, de internet em internet, de live em live, de vídeo em vídeo, e acham que isso vai ser a solução dos problemas dela, e não vai. As pessoas precisam buscar profundidade, entende? Você pega esse vídeo aí que você estava falando da MCUD, tem uma vasta pesquisa por trás disso. E aí as pessoas pegam uma frase dela, transformam aquilo em mantra e querem usar para tudo na vida de forma totalmente descompensada, entende? Então, sem dúvida. E aí é onde vem os problemas e os transtornos, porque as pessoas querem um resultado rápido com base em algo que elas não se aprofundaram, elas não foram conhecer o método a fundo, elas não foram entender como é que aquilo funciona. E é a mesma coisa do coaching. A mesma coisa do coaching. As pessoas olham, vê a metodologia, vê uma frase na internet, uma frase que eu falo aqui no podcast. E que tá dentro de um contexto que para mim faz muito sentido, talvez pra gente que faz muito sentido, e as pessoas querem generalizar aquilo pra vida e aplicar em tudo de forma desmedida, entende? Sem se aprofundar para entender, peraí, que de fato isso aqui tá querendo dizer? E esse é um grande problema. Esse é um grande problema. Ou seja, a descontextualização da fala ou de uma frase aplicada em coisas que não são aquilo que estavam sendo tratadas no momento. Exatamente. Exato. Foi isso que a gente viu, assim, tipo, em fake news e tudo mais. É exatamente isso. É descontextualizar um pedacinho da fala para um objetivo que não era o daquela fala em específico. É isso. Exatamente isso. E aí, quando a gente, voltando agora pro coaching, sim, a gente tem muitas ferramentas que trabalham as emoções a partir da comunicação. Então, quando a gente fala dos sentimentos, existe uma matriz de formação de crenças, né, que a gente fala, que é um processo de programação neural, um processo de construção de memórias e de construção tanto dessa parte das crenças sobre valor próprio, valor pessoal, identidade, capacidade, merecimento, as suas crenças sobre o mundo, e tudo isso é constituído a partir daquilo que você vive, por estímulos visuais, auditivos e sinestésicos, a partir dos pensamentos que esses estímulos geram em você e dos sentimentos que são gerados. Existe uma cadeia, toda comunicação ela gera um sentimento. Tá. E todo sentimento gera uma comunicação, verbal ou não verbal, entende? Show de bola. Vamos lá, então. Só explica mais uma vez. Então, um sentimento... gera um pensamento. Certo. E gera uma comunicação. Perfeito. O contrário também é verdadeiro. Uma comunicação gera um pensamento que gera um sentimento. Show de bola. Show. Tudo dentro de você. E aí, esse estímulo que a gente dá para isso é que vai fazer com que a gente... entenda quem a gente é de fato. É isso? Não. Porque se a gente tá falando assim, ó, fake it until you make it. Vamos pegar na frase. A gente já fez uma comunicação. Sim. Essa comunicação... Falsa. Isso. Essa comunicação gerou um pensamento. Sim. E aí, traz um sentimento. Sim. Certo? Esse sentimento, ele está alinhado com a comunicação. Ele está. Sim. Mas ele não está alinhado com o seu eu verdadeiro. Porque lá no fundo você está definindo real, né? como uma pessoa, igual eu te falei, da síndrome do impostor. Cara, eu estou fingindo ser alguma coisa que eu não sou. Eu não sou. Aonde que eu estou no meio desse processo? Mas aqui, esses 3 aqui estão alinhados. Aí vem Mas aí aonde? Quarto fator que entra junto desses 3 elementos. Certo. Então, existe a comunicação, o pensamento, o sentimento e um terceiro fator que é o significado. Ah, tá. Entende? Significado. O significado que eu dou para o contexto como um todo, para esse momento. Então, esse momento aqui agora, o que eu estou comunicando, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, está gerando memórias. E aí, para cada memória que nós vivemos, existe um significado que nós damos, entende? Daí a importância de trazer as ferramentas certas, mas da forma certa. Quando a pessoa generaliza e ela vai lá e pega, finge até se tornar, certo? E aí ela começa a fingir que é uma pessoa empoderada. Perfeito. Só que ela não traz o significado correto para isso. Ela está fingindo que é uma pessoa empoderada, comunicação ok. Mas os pensamentos dela estão dizendo assim, você não é uma pessoa empoderada. Seu mentiroso, você está mentindo para todo mundo. Olha quem você está se tornando hipócrita, entende? Então, isso vai dar para ela um significado muito pior do que se ela continuasse andando como, entendeu? Como não empoderado.
Eu entendi total. Aí, daí a importância de se aprofundar e ter o processo, entender o processo completo. O processo da comunicação, peraí, se eu trago uma comunicação assertiva, isso pode gerenciar o meu sentimento agora. E é isso que a Amy Cuddy traz lá no vídeo dela, no TED Talks, tem o livro dela também. Amy Cuddy foi a que fez essa frase? Isso, essa exatamente. frase eu não sabia. Ela é uma pesquisadora de Harvard, psicologia social, e ela tem um livro, inclusive, O Poder da Presença, onde ela traz esse assunto mais a fundo, onde ela aborda, traz os dados científicos, e aí volto no que eu disse, entende? Quem entende o processo como um todo e compreende a função daquilo, consegue usar de forma eficaz. Legal. Quem vai só no vídeo do TED Talks, que é de 15 minutos. 15 minutos para chamar atenção para o assunto. E a pessoa quer aplicar isso para a vida de forma sem se aprofundar, você acaba tendo um problema muito maior. Porque aí não adianta você ter uma comunicação. Imagina, o corretor sai para vender. Cara, eu preciso levar um sentimento de alegria, né, pro meu cliente. Sim. Aí ele vai sorrindo no carro. Mas na cabeça dele tá o tempo todo: meu filho tá dando trabalho na escola. Cara, eu tenho que pagar o boleto no final do mês. E aí ele chega pro cliente, a comunicação dele, ele tá forçando a comunicação, mas é uma comunicação forçada. Né? E o cliente percebe, entende? O cliente percebe que é uma comunicação falsa. Porque a gente tá num mundo de energia, né? Querendo ou não, é aquele negócio. Não adianta você fingir algo que você não é. Por isso que eu falo assim, aonde que está o coaching nesse processo? Então, o coaching, ele vai falar para a pessoa, ele vai alinhar a comunicação com o sentimento dele, com o propósito. Com o propósito, exatamente isso. Com os sentimentos, com os pensamentos, com o significado certo. Para quê? Para que você tenha um contexto todo congruente e aí sim você consegue gerar uma comunicação que traz resultado. Então vou falar de mim, tá? Certo. Antes de vir e entrar aqui. Perfeito. Cara, qual é a comunicação que eu quero ter no podcast? É uma comunicação de zelo, de fracasso? Não, cara, eu quero ter uma comunicação assertiva. Eu quero trazer autoconfiança. Agora, é óbvio que, cara, toda vez que eu vou falar em público, vem a borboletinha no estômago, entende? Cara, o que eu vou falar? Aquela apreensão. Mas quando eu trago os sentimentos certos e a comunicação alinhada com o meu propósito, a clareza do significado, então antes de vir pra cá, eu orei e falei: Deus, tô lá indo lá cumprir o meu propósito, a minha missão. Eu trago um contexto todo alinhado que me permite, sim, usar a minha comunicação ao meu favor para trazer os sentimentos que me geram autoconfiança, que me geram entusiasmo, que me geram a capacidade de comunicação que eu tenho, que tiram para fora de mim o meu melhor potencial. Cara, e isso é alta performance. Que show, que show. Sabe por quê? Porque, assim, eu experienciei de algum tempo pra cá. Antes eu tinha isso, assim, nossa, vou ser convidado pra falar ali. Meu Deus do céu. Aí, tava chegando perto de mim, eu lembro do meu coração batia, assim, quase saindo pela boca. Eu falei assim, agora eu vou. E quando eu subia no palco, às vezes minha perna ainda tava tremendo e tal. Mas de um tempo pra cá, quando eu começo a entender isso, eu falo assim, já está quase na hora de eu falar. E aí eu já sei, porque meu corpo fala isso, pela energia que tá chegando ali no momento. E ao invés de eu ficar concentrado naquela batida do coração que antes eu ficava, eu começo a agradecer. Falo assim, quanta oportunidade, gratidão pela oportunidade que Deus, né, que Deus tá me dando. Gratidão, Pai, pela possibilidade de estar aqui, pela saúde. E aquilo acalma. E quando a gente chega lá em cima, a gente fala uma coisa muito melhor do que você tinha programado. Inclusive, porque você tá fluindo com leve, o sentimento, né? Ali. Exatamente. Você tá dentro do seu propósito de vida. Exatamente. E aí você entende o poder que tem. Você tem uma comunicação alinhada com os pensamentos certos e os sentimentos certos. Aí essa comunicação com o pensamento, o significado, gera o sentimento que você precisa e tudo flui naturalmente. Entende? Você alivia o estresse, alivia aquela cobrança, aquele peso de autocobrança, de querer fazer tudo perfeito, porque você sabe que você está indo ali por um chamado, por um propósito, entende? E quando você está indo por um propósito, por um chamado, quando você está indo para fazer algo que não é só por você, mas é por outras pessoas, e você sabe que não depende só da sua própria força, é muito mais leve. As coisas fluem naturalmente para onde precisa ir. Show de bola, Todo Fred. mundo deveria fazer. Não é? Assim, intencionalmente, né?
interessante, eu vi esses tempos uma frase que eu achei que super legal. Eu não lembro de quem que é, perdão quem foi que falou, mas é americano. E o cara falou assim que as pessoas falam que tem um déficit de atenção muito grande. Grande parte das pessoas tem déficit de atenção. E essa pessoa lá falou uma coisa assim, a maioria das pessoas tem déficit de intenção. Eles não sabem por que eles estão fazendo aquilo. E é por isso que as coisas não acontecem para eles. Então, a intenção tem que ser boa. A intenção tem que estar alinhada com o seu propósito. Vamos lá, Fred, para um corretor, então, que está... Essa mesma situação que você falou. Ele está indo atender um cliente, mas o sentimento ali, né? desesperado, às vezes desesperador, de que ele precisa de pagar um boleto ou alguma coisa nesse sentido. E como que seria um alinhamento dele antes de atender esse cliente para que ele se sinta, então, motivado a atender e quando ele der o sorriso para o cliente, ele ser genuíno naquele sorriso, ele ser genuíno naquela apresentação, mesmo que a emoção dele, às vezes, esteja ali voltado para o boleto. Ele tem que esquecer aquilo ou ele tem que trabalhar aquela emoção? Então, dentro do Vamos processo... pensar que ele já está indo no carro e já está indo atender os clientes. Existe um processo, né? Certo. Existe um processo de amadurecimento emocional. E essa clareza de propósito que eu falei lá no início, ela é muito importante, ela é fundamental para trazer essa questão das emoções certas, no momento certo, e você entender que o que você está fazendo, cara, não é apenas atender um cliente. Você está indo ali impactar uma vida, você está indo ali realizar um sonho, você está indo ali para transformar, para realizar os seus sonhos, o sonho daquela pessoa, os seus sonhos, os sonhos da sua família. Então, essa clareza de propósito, ela é fundamental. Mas vamos lá. A pessoa que não tem isso ainda, né, e ela está indo atender o cliente, eu preciso ir lá fazer essa venda, ganhar dinheiro, como é que eu faço para gerenciar isso e trazer as emoções certas? Certo. Primeiro, faça uma autoanálise. Todo o processo de inteligência emocional, Daniel Goleman traz isso no livro dele. Daniel Goleman é o pai da inteligência emocional, para quem não sabe, ele é um psicólogo de Harvard e ele foi quem difundiu essa questão da inteligência emocional pelo mundo. E ele traz lá 16 competências emocionais, 8 que falam sobre como você se relaciona consigo mesmo e 8 que falam como você se relaciona com as outras pessoas. Então, como as emoções impactam no seu relacionamento consigo mesmo e como as emoções impactam no seu relacionamento com os outros. E a primeira de todas as competências emocionais é a autoconsciência emocional. Autoconsciência emocional, que legal. Que nada mais é do que a sua capacidade de olhar para si mesmo e perceber. Entende? Parar e refletir. Peraí. Cara, eu tô indo atender o cliente. Eu quero um sentimento de felicidade, de entusiasmo, de curiosidade. Eu quero trazer esses sentimentos para minha conversa com o cliente. Mas espera aí, qual é o sentimento que eu estou tendo agora? Frustração, mágoa, rancor, culpa, ansiedade, tristeza, depressão. Qual é o sentimento? Espera aí. Só o fato de jogar a luz e trazer consciência já muda muita coisa. Demais. Só o fato de trazer luz, de trazer esse estado de presença. Peraí. Refletir, olhar para os sentimentos. Peraí. Talvez conseguir dar uma respirar, né? Respirar e olhar para o sentimento e falar, peraí, que sentimento é isso? Isso já começa a te dar o poder de gerir as suas emoções, que é a segunda competência emocional. Legal. Que é a capacidade de fazer a gestão das suas emoções e manter os impulsos destrutivos sob controle. Uma vez, não tem como gerenciar aquilo que não é medido. E não tem como eu mudar algo que eu não sei que precisa ser mudado. Perfeito. O grande problema das pessoas hoje, que você vê as pessoas ansiosas, estressadas, as pessoas com baixa performance, é porque elas estão num piloto automático, fazendo o que todo mundo diz que ela precisa fazer, e elas não param para trazer consciência, respirar fundo e refletir, sair daquele piloto automático e refletir se aquilo é de fato o que ela precisa fazer, sabe? Parar e refletir, peraí, qual é o sentimento que eu quero levar para a reunião com o meu cliente? E qual é o sentimento que eu estou sentindo agora? Quando você traz essa consciência, essa clareza, dessas duas coisas, traz um estado de presença, um estado de espírito, de estar presente naquele momento. Você e você mesmo, dentro do carro ali, indo atender o cliente. E você consegue se perceber,
Meu amigo, muda totalmente o jogo. A partir dali você tem a consciência do que precisa ser mudado e você começa a ter o poder de decisão. Uma vez que eu sei qual sentimento eu tenho nesse momento, eu tenho o poder de decisão, de decidir, de escolher qual sentimento eu vou levar para minha reunião. E aí agora sim, agora faz sentido você vir, peraí, o sentimento que eu quero é de entusiasmo, né? Então, deixa eu colocar um sorriso aqui, deixa eu consertar minha postura, entende? Vou trazer uma postura de entusiasmo. Deixa eu mudar minha comunicação. Legal. Deixa eu começar a profetizar, trazer palavras proféticas. Cara, eu vou atender esse cliente. Deixa eu ensaiar. Você sabe o poder que tem um ensaio mental? Deixa eu começar a ensaiar a minha reunião com o cliente. Oi, fulano, tudo bem? Cara, esse é o imóvel dos seus sonhos. Olha aqui, você lembra do que você me falou? Que é sua casa, você tem um bebezinho. Olha que lugar lindo. Imagina seu filho brincando aqui nesse lugar. Então você começa a ensaiar e trazer a comunicação profética daquilo que você quer, alinhando a comunicação com os pensamentos que você quer. Agora eu já não estou pensando no meu filho que ficou lá para trás, nem dos boletos que estão lá para frente, eu estou pensando aqui, agora, nesse momento, na situação. Que incrível. Eu trago a consciência para aqui, para agora. Adorei essa palavra, comunicação profética. Porque, querendo ou não, tudo que a gente fala essa é a programação neurolinguística, tá toda baseada nisso, né? Exatamente. As suas palavras, ditas e sentidas, fazem acontecer a vida ao seu redor. Toda a comunicação que você faz, ela é profética. Eu adorei isso. E aí, bem interessante isso que você estava falando, porque é o seguinte, na Febracis, a gente tomou a liberdade de mudar essa frase. Em vez de ser finge até se tornar, a gente diz treine até se tornar. Bacana. É isso, é por isso que eu falei assim, aonde que está agora a linha de raciocínio disso? Porque realmente faz todo sentido. Uma vez me perguntaram assim, né, o que é fácil? Eu falei, como assim fácil? Não, a palavra, o que é fácil, assim? Não sei. Aí, enfim, rodou várias pessoas lá e chegou no conceito. Fácil é aquilo que você executa todos os dias. Isso se torna fácil para alguém, né, para qualquer pessoa. Então é o treinamento. Tudo pode ser fácil desde que você treine, né, aquilo. Exatamente. A conversa com o cliente pode ser fácil, fluida e leve, desde que você treine para isso. A prospecção pode ser fácil e leve, desde que você treine para isso, desde que você se prepare, desde que você busque se desenvolver. E muitas vezes se desenvolver é se arriscar numa conversa, numa reunião, é se arriscar a bater nas portas das outras pessoas. Cara, quantas vezes eu bati na porta de clientes, fui bater na rua de porta em porta, visitar comércio, para trocar ideia, trocar interação, para treinar, afiar minha comunicação, afiar as minhas habilidades, os meus talentos como comunicador, como vendedor, como coach, entende? Quantas vezes numa roda, numa conversa de amigos, eu comecei a fazer perguntas, porque esse é o papel do coach, né? Sim. Fazer perguntas, fazer perguntas, e isso vai afinando as minhas habilidades, isso vai afiando as minhas habilidades para gerar resultado, para gerar conexões verdadeiras, para gerar resultados e sucesso. Super legal. Eu fico pensando assim, porque, por exemplo, todos que trabalham com vendas, né, todos que nós trabalhamos com vendas, a gente ouve alguns nãos. Alguns muito mais do que sims, né? E treinar a habilidade de ouvir nãos é uma coisa que eu creio que deve ser muito enfatizada num treinamento, né? A habilidade de ouvir, não se contaminar por ele e continuar com o brilho no olhar para conseguir o próximo sim. Tem alguma ferramenta que a gente poderia fazer, talvez algum tipo de respiração ou algo nesse sentido, para a gente conseguir alinhar melhor a resposta do mundo dentro da gente, né? Quando a gente fala da dificuldade das pessoas em lidar com não, ela está muito relacionada às experiências da infância, principalmente relacionadas à rejeição. Então, medo da rejeição, medo do fracasso, medo da frustração e muitas vezes o perfeccionismo. Muitas vezes o perfeccionismo, sabe? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com não porque na infância elas foram cobradas a ser perfeitas. Olha só, cara, e aí... tá lá na infância. Eu sabia que esses negócios tudo volta pra infância. Aí tem que fazer terapia. Muito. E aí, por serem cobradas a serem perfeitas na infância, quando elas chegam na vida adulta e elas tomam um não, elas tomam aquilo como se fosse uma condenação para elas, sabe? Então, existe um trabalho aí para ressignificar isso.
para ressignificar essa percepção de si mesmo. Lembra do significado que eu falei? O significado entra como uma peça fundamental aqui. Então, a pessoa que ela consegue desenvolver as suas habilidades, as suas emoções de forma bem fortalecida, de uma forma específica, ela consegue olhar para o não e trazer os significados certos para aquela situação. Porque, peraí, o cliente me deu um não, eu posso encarar isso como, cara, eu fiz tudo mal, fiz tudo errado, eu sou uma merda, eu não consigo vender, eu sou um fracasso, entende? Entendi. Posso encarar isso como... Ele não gostou do produto. O cliente não gostou de mim, posso encarar, o cliente não gostou de mim, não foi com a minha cara, o cara não foi com a minha cara, ou posso encarar, muitas vezes... Ou o cara é um sacana, o cara é enrolado, por que o cara não toma uma decisão, entende? Com raiva, então, né? existem significados ruins que eu posso dar pra essa situação. Mas eu posso encarar, cara, que bom que eu tomei um não, porque eu tenho uma taxa de conversão. Eu entendi. Todo mundo tem uma taxa de conversão. Ou seja, estou mais próximo daquilo. Se a minha taxa de conversão é 10 para 1... Então, significa que eu tomei um não, agora só falta 9. Entendeu? Só falta 9 agora. Entende? Vamos mudar o produto, pronto. Talvez o cliente ainda não está pronto para comprar aquele produto, ou então não é o fit para ele ainda daquele produto. Também. Pode ser. Então, realmente, assim, existem outros sentimentos que são mais saudáveis pra gente ter e não levar pro lado pessoal, mas aí cabe a gente mesmo analisar se lá na nossa infância a gente teve esses tipos de comportamento, de conduta, de conceito, né, ali. Faz todo sentido, Fred. Talvez isso vai gerando... Desculpa. E outra coisa muito importante também quando a gente fala de lidar com não, é voltando na questão do propósito, sabe? Muitas vezes o não vai estar relacionado com você mesmo, entende? Pode ser que às vezes o cliente não foi mesmo com a sua cara. Pode ser que às vezes mesmo você não estava preparado para fazer a venda, entende? Agora, quando a pessoa tem clareza do propósito dela, a clareza da missão dela, ela utiliza o não como um impulsionador para o resultado dela. Entendi. Entende? Então, peraí. Ok, tomei um não? Uau, que bom, graças a Deus tomei um não. Agora eu tenho a oportunidade de aprender com essa situação. Ou seja, analise absolutamente tudo, né? Analise absolutamente tudo. Então, olhando para essa situação, o que eu tenho para aprender com ela? O que eu tenho para aprender com esse não? O que eu poderia ter feito diferente para que da próxima vez esse não seja um sim? Show de bola, porque isso é treinamento. Faltou um sorriso, faltou saber sobre o produto. Faltou conhecimento do produto, faltou anamnese, será que faltou no diagnóstico? Faltou questionar melhor o cliente, faltou... eu tenho um portfólio de produtos melhor. O que faltou? Faltou preparo? Faltou técnica de venda? Faltou... Faz sentido. E aí você vai treinando. Inclusive, na Grécia, se eu não me engano, tinha o negócio, né? Quando você sabe quem você... Não, quando você não sabe quem você é, você trabalha. Quando você já se descobre, você não trabalha mais, você treina. Você se exercita. Porque é isso que é o fator que vai para a frase que eu gosto, assim, para a palavra, na verdade, né? Alta performance. E você deu uma definição, quando a gente estava no treinamento e tudo mais junto, que você falou da definição de alta performance. E para definir alta performance, você não pode definir algo que a palavra alta performance esteja dentro da definição e tem que ser um negócio... conciso, rápido e lógico, para que a gente entenda. Enfim, o que é a alta performance, a definição de alta performance dentro daquele conceito que a gente estava lá, que eu achei incrível. Você quer que eu conte a metáfora ou a definição? Tanto... Pode ir pelo que você sentir, meu irmão. Vamos lá, Fred. Eu sempre gosto de falar de alta performance e eu trago sempre uma metáfora, né? Certo. Imagina um carro muito potente, uma McLaren, uma Ferrari, um carro muito potente mesmo, que tem a capacidade de andar aí nos seus 400, 450 km por hora. Ok? Ok, perfeito. Agora imagina esse carro andando na BR-153. Dá uns 120. O máximo, assim, se o cara for muito louco, muito desvairado, assim, correndo risco de vida, ele vai conseguir utilizar uns 40%, 50% do potencial desse carro. Sem dúvida. Ou seja, ele tem potencial para andar 450. Mas ele está andando na metade desse potencial, certo? Ele tá utilizando metade desse potencial. Tem uma baita potencialidade ali desperdiçada. E aí
tem um outro assunto, né? Uma discussão. Pessoas, cara, tem muito potencial e as pessoas acham que isso é um elogio, quando na verdade não é. Quando você fala, cara, você tem muito potencial, significa apenas que você tem, cara, você é uma Ferrari, mas você tá andando, tá usando a metade disso, entende? Seu potencial não tá sendo explorado. Você tem capacidade para fazer muito, mas você tá fazendo pouco. Ou seja, isso não é elogio. Quando você fala assim, cara, você tem um potencial incrível. Que horror. Ou significa que você tem o potencial, mas você não está fazendo aquilo. Exatamente. Então, ótimo. Isso já é bacana. Isso já é uma mudança de mentalidade, inclusive. Muito. Perfeito. E alta performance é isso, é transformar potencial em potência. É utilizar. Nada mais é do que utilizar. Eu pego a Ferrari. E aí eu coloco ela no autódromo. Cara, agora sim, ela tem condições de espaço, condições de pista, tem as condições necessárias para desenvolver todo o potencial dela. Coloca ela numa freeway da vida, ela tem condições de desenvolver o potencial dela. Né? No andar, utilizar o potencial dela para gerar resultados. Então, alta performance nada mais é do que isso. Do que a sua capacidade de utilizar os recursos que você tem, as habilidades, dons, talentos, para gerar excelentes resultados, os melhores resultados possíveis em todas as áreas da vida. Cara, que show! Eu gosto dessas palavras, alta performance, potencial, dons, talentos. Autoconhecimento. Autoconhecimento, são palavras, assim, impressionantes e impactantes, que eu admiro muito elas e eu procuro colocá-las dentro de mim o tempo todo. E a gente entende também que a alta performance, assim, se você começar a pegar uma Ferrari e colocar ali 450 por hora lá, eu não sei se chega a isso, mas 450, vamos supor que é o máximo dela, e ficar ali por um tempão, pode ser que estoura o motor. Como é que a gente faz então para ter esse tempero e equilíbrio e você no descanso você entender que aquilo também é alta performance? Show. Isso é muito interessante, porque hoje, quando a gente fala de alta performance, as pessoas acreditam que alta performance é isso, é ter essa vida louca, acelerada, corrida, que você não tem tempo pra nada. Aquele clube dos 5 da manhã, né? Clube 5 AM ali, tipo 4 horas da manhã eu já tô, não sei o que, eu já fiz e tal. E pra muita gente isso é bacana, é interessante, é legal, mas entende só, alta performance não é isso. Alta performance não é essa vida louca, corrida, acelerada, trabalho, dinheiro. Cara, a gente não é máquina. E nem máquina. Até máquina precisa de um tempo ali de manutenção programada. Máquina também precisa de tempo para trocar o óleo. Máquina precisa de tempo. Se você colocar a Ferrari para dar 400 km por hora, todos 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano, cara, ela não dura 3 dias. Perfeito. Não dura 3 dias. Entende? Não dura 3 dias. Então, alta performance é usar o seu melhor potencial da melhor forma. E pelo contrário, as pessoas que entram nessa vida acelerada achando que é alta performance, na verdade, isso é baixa performance. Porque, olha só, se você se esforça muito para ter um resultado, isso só mostra que seu esforço está sendo mal utilizado. Você não está trazendo as ferramentas certas. Ali, né? Você está achando que está gerando grandes resultados, mas, na verdade, você está caminhando para o fracasso. Porque a que custo? A que custo? A que custo ter sucesso profissional e financeiro? A custo de uma família desestabilizada, de um filho drogado, da filha que entra pelo sexo precoce, a custa de uma família arrasada, da saúde acabada, né? Distante de Deus, dos seus valores, daquilo que você acredita, entende? Sem ter tempo para si mesmo. Me lembrou daquela frase do... Quem que foi? Dalai Lama que fala? Acho que é o Dalai Lama. Assim, interessante o homem. Ele trabalha o tempo inteiro para ter dinheiro, né? E depois investe o dinheiro todo para recuperar a saúde. Falou assim, que interessante. Desse modo. Então isso também não é alta performance, porque alta performance é saber equilibrar, saber dosar. Saber dosar. Entender que o descanso também faz parte, é isso, né? Tudo isso faz parte. O descanso, a preparação. Não adianta você ter uma Ferrari na pista do autódromo com um piloto que não sabe pilotar ela, entende? Entra autoconhecimento. A capacidade de gerir suas emoções, de entender a si mesmo. Ter o tempo para si, para o seu autocuidado, para os seus valores, entende? Não adianta você ter uma Ferrari na pista do autódromo, mas com a gasolina ruim. Então você precisa cuidar da sua alimentação, você precisa cuidar do seu corpo, fazer atividade física, se praticar um esporte, entende? Precisa ter tempo para o seu lazer, precisa ter tempo para sua família, para os seus valores, para aquilo que é importante. Tudo isso contribui para a alta performance. E olha, talvez
Oh, desculpa, Fred, mas assim, é porque é muito legal, assim, é porque eu fico pensando assim, alta performance pra mim é incrível. Mas eu também entendia a alta performance como clube das 4 da manhã. Assim, às 5 da manhã tem que estar lá e fazer acontecer e tudo mais. Mas eu via o tanto que isso era pesado. E no final isso cobrava. Né? Cobrava um cansaço. Eu tinha uns altos e baixos, assim, de vez em quando eu falava assim, cara, parece que eu não quero fazer nada. E eu ainda ficava me forçando. E eu achava que aquele não fazer nada era fracasso, um sentimento de fracasso, e aí aquilo ficava piorando. Muito interessante, assim, realmente, como que a gente, às vezes, precisa passar por umas experiências para entender que não precisaria de passar por aquilo, inclusive, sabe? Autoconhecimento. Autoconhecimento. O que eu queria entender é, assim, talvez aí a gente chegue nas áreas da vida, né? Pra gente equilibrar todas essas áreas da vida. Mas tem alguma metodologia dessas áreas, assim, pra gente ter uma alta performance em todas as áreas da vida? Tem jeito? Ou você tem que focar em desequilíbrio a uma outra inicialmente? Porque tem essas vertentes. Tem pessoas que falam assim, olha, faça 1000%, desequilibre algumas áreas para você equilibrar outras. E tem outras que falam assim, vamos pensar mais holisticamente, pense em todas as áreas vindo junto e convergindo. Qual que você entende que seria interessante? Na Febracis, a gente trabalha com alta performance em todas as áreas. Perfeito. Uma visão holística, uma visão sistêmica, na verdade, é como a gente chama. Gosto. Então, nós acreditamos muito nisso, né? O mundo é sistêmico, nosso corpo é sistêmico, o universo é sistêmico e a vida também precisa ser sistêmica. Agora, muitas vezes na vida, vamos lá, um profissional que está iniciando a sua carreira, ele vai precisar ter um foco, uma intensidade no seu pilar profissional que é essencial ali, é necessária, certo? Daí a importância de trazer clareza de quais são as coisas que são importantes em cada pilar. Porque, apesar dele ter uma concentração de energia maior no pilar profissional, mas ele leva junto consigo as outras áreas. E ele utiliza as outras áreas como um fator potencializador do resultado profissional dele. Entende? Então, legal. Peraí. Se eu estou iniciando a minha carreira profissional, por que não fazer amizades, que é o meu pilar social, que me ajudam a acelerar os meus resultados? Entendi, legal. Eu vou fazer academia, vou cuidar da minha saúde. Por que não frequentar uma academia onde eu posso me conectar com o meu cliente e vender mais? Entende? Por que não? Peraí, meu pilar intelectual, eu vou estudar. Ali, por né? que eu não vou buscar um curso, uma faculdade, uma graduação, um curso de extensão que vai acelerar os meus resultados aqui na área profissional? Agora, as pessoas fazem isso às vezes muito aleatório, né? Elas vão fazendo... Não é planejado. Não ali, é planejado. Daí volta Intencional. lá atrás na questão do propósito. Total. E é aquele negócio assim, nossa, eu estou cada vez mais longe dos meus amigos. Mas enfim, você está fazendo novos amigos pelo processo, pela jornada que você está construindo. Então você está também colocando... Você não precisa se sentir culpado por aqueles que você não está vendo. Automaticamente, você está fazendo ali novos, e aqueles que são os melhores e que são bons, eles vão continuar lá por você quando precisar. E claro, você vai dar um toque ali de vez em quando, mas você não precisa ficar se sentindo culpado, né? Não precisa ficar se sentindo culpado se você levar a família toda para um congresso, uma convenção da empresa e incluir todos eles e todos se sentirem... talvez isso seja realmente o direcionamento, né? A alta performance seja você conseguir fazer com que todas essas vertentes, essas áreas da vida vá em um mesmo sentido, em uma mesma direção. O que também talvez traga um pouco de maturidade, tenha que ter muita maturidade no momento que você tem outras pessoas junto com você, por exemplo, casado, família, você tem que compor isso com as pessoas que estão ali para todos entenderem que estamos no mesmo rumo. É isso mesmo? Exatamente. Acordos e alinhamentos são necessários em várias etapas da vida. Então, eu preciso de alinhamento e acordos com meu pai, com minha mãe, para que eu não gere expectativas neles que eu vou frustrar. E também para que eles não se sintam frustrados porque, pai, estou trabalhando, estou estudando e eu vou poder te ver, infelizmente, uma vez na semana. Entende? Então, é preciso ter esses alinhamentos. Na vida conjugal, cara, eu atendo muitos clientes que tudo que falta na vida dele é um alinhamento, é ter uma conversa clara. E é isso que as pessoas esperam, sabe? É isso que as pessoas esperam. É que
que você compartilhe com elas os seus planos, os seus projetos, que você alinhe com elas o que você está planejando para o futuro e que você inclua elas naquilo que você está fazendo. É isso que as pessoas esperam. Mais do que você sacrificar a sua vida ou tirar dois... Eu vejo muito isso, pais que, cara, ele tira o final de semana inteirinho para os filhos, mas a semana inteira ele não vê o filho uma vez, entende? Pô, o que seu filho queria era que você todos os dias fosse lá e colocasse ele para dormir, 10, 15 minutos, entende? Não é essa loucura que você está vivendo, é que você sentasse com ele e explicasse: filho, o papai está passando por um processo assim, 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 e por isso o papai não está conseguindo te dar atenção como você merece. Mas o papai te ama, o papai tá aqui com você, entende? As é isso que o filho queria. Ali, né? O que o filho quer é isso, é um pouco Perfeito. de atenção, ele quer fazer parte, ele quer sentir importante naquele processo. Ele quer sentir que ele tem um significado, que ele, que ele pertence àquela família. E muitas vezes as pessoas querem resolver tudo sozinho, e aí volta na alta performance. Cara, a alta performance não é resolver tudo sozinho. Um piloto de Fórmula 1, ele precisa de uma equipe. Ele não, sozinho ele não vence a corrida, entende? Perfeito. Uma Ferrari na pista, para ela desenvolver outra pessoa, se você quiser colocar 450, mesmo estando no autódromo, mas sozinho, você está correndo risco. Você precisa de alguém que esteja ali de fora. Vai devagar nessa curva aí. Peraí, agora você pode acelerar, agora mete bronca aí. Agora não, agora naquela pista ali, é mais perigosa, vai devagar, tem um outro carro na frente, entende? Você precisa de alguém que esteja com você te acompanhando na jornada. E as pessoas querem resolver tudo sozinho. Eu tenho um problema financeiro, quer resolver sozinho. Não estou conseguindo vender, quer resolver sozinho. Compartilha com alguém, peça ajuda, levanta a mão, mostra que você é vulnerável. Ninguém precisa ser perfeito, ninguém precisa carregar o mundo sozinho. Show e é de isso bola. que as pessoas esperam. É isso que seus amigos esperam, tá? Seus amigos não esperam que você vá tomar cerveja com eles todos os dias, igual era antes. Eles esperam que você continue compartilhando sua vida com eles, compartilhando seu progresso. E alguns não vão ficar felizes com o seu progresso e eles vão ficar na jornada. Eles vão ficar para trás, tá tudo bem. Faz parte. Tá tudo bem, né? Alguns tudo querem bem. continuar lá na vida deles, nas onde tá tudo certo, entende? Segue a sua jornada, segue o seu caminho. Agradece pela vida dele, agradece pelos momentos bons que vocês tiveram juntos. E dentro da jornada vai ter aqueles que vão querer ir com você. E para essas pessoas, você deve celebrar a vida delas, você deve se alegrar, compartilhar os seus momentos, suas alegrias, suas tristezas também, seus desafios, suas oportunidades e ganhos. E essas pessoas vão ficar muito felizes em se sentir parte do seu processo de desenvolvimento, em se sentir parte da construção de vida extraordinária que você está fazendo. Que show. Perfeito. Muito bom. Cara, Fred, gratidão por você ter compartilhado tanto. Você quer dar algum recado ainda pra alguém? Você quer, assim, falar alguma coisa bacana? Já assim, foram tantas foram dicas tantas aí. dicas incríveis. A gente, assim, falou sobre autoconhecimento, falou sobre a inteligência emocional, alta performance. Pedir ajuda, sobre vulnerabilidade, que isso mostra fortaleza e não é fraqueza, é um sentido de força, de trabalhar em conjunto. Enfim, foram tantas coisas bacanas que a gente falou aqui. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Talvez, assim, falar como que a gente pode falar com você, como que as pessoas podem, assim, entrar em contato. Eu acho que é muito importante, assim, você passar, porque um coach que está alinhado com o propósito da pessoa é importante, de fato, estar junto. Sim. Né? Muitas... É o tal da ajuda, né? Você não vai conseguir fazer sozinho as coisas. E ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. Sim. Então, é isso daí, Fred. Vamos lá. Bom, eu quero finalizar com uma nova definição de sucesso. Show de bola. Na Febracis e dentro o coach como um todo, ele busca o sucesso, né, do seu cliente. Então na Febracis a gente sempre buscou isso também. Mais do que o dinheiro, mais do que os resultados, a gente quer ver as pessoas terem sucesso. E por muito tempo a gente percebeu que o sucesso na nossa definição tradicional é uma carreira bem sucedida, sucesso profissional e muito dinheiro, resultado financeiro. Sim. Essa é a definição de sucesso. Observa. Você entra no Instagram hoje, como é que as pessoas definem sucesso? Cara, ele tá andando de Porsche. Caraca. Olha Perfeito. a casa que ele tá morando. Caraca. Olha o cliente que ele atende. Olha para quem que ele vende. E isso é o que as pessoas veem como definição de sucesso. Só que ao longo da trajetória, a gente percebeu que as pessoas de sucesso eram pessoas ansiosas, estressadas, não tinham mais relacionamento conjugal,
casamento estava acabado, os filhos distantes, longe de Deus, longe daquilo, não tinha tempo nem para cuidar da própria saúde, do próprio corpo, nem mesmo para realizar os próprios sonhos, para desfrutar aquilo que ela construiu, elas não tinham. Então, no final, e eu vi isso muito na minha carreira, nas empresas onde eu trabalhei, no meio corporativo, grandes diretores, CEOs, CFOs, CCOs, QOs, os tudo estressados, uma vida louca, agitada, viajando o Brasil e o mundo, enquanto o casamento estava desbaratinado, a vida toda destruída. E aí a maioria dessas pessoas, quando chegam lá no final da vida, olha pra trás e fala, cara, eu trilhei uma longa carreira, mas pra quê? Entende? A desculpa não, eu vou trabalhar pra dar uma vida confortável pra minha família. Não, filho, eu tô trabalhando, filho, pra te dar do bom e do melhor, pra você estudar nas melhores escolas, pra você ter as melhores oportunidades na vida. Mas o filho não tem a oportunidade de desfrutar dele. E muitos deles, quando chegam lá e conquistam o sucesso, eles olham pra trás e percebem que já não tem mais família pra cuidar. Oh, meu Deus. Entendi. Já não tem mais família pra cuidar. Então, o que eu queria deixar pra vocês é isso. Busque sucesso. Busque dinheiro, busque riqueza, busque fama. Busque mesmo se desenvolver profissionalmente, ser o melhor no que você faz, ser perito, ser um exímio vendedor, ser um competente corretor. Busque ganhar dinheiro, se melhorar, se desenvolver para que você cobre mais pelo seu trabalho. Mas não esqueça do que é realmente importante para você. De Deus, da sua família, de ter sabedoria, de aprender com o processo, de agradecer e celebrar todos os dias. Para de se cobrar tanto e comece a celebrar e viver os momentos. E acima de tudo, se lembre de quem você é. Porque quem você é mostra o seu valor. E quando você sabe quem você é, você não precisa se provar para ninguém. Porque você é. Uma maçã não precisa provar para ninguém que ela é uma maçã. Ela apenas é uma maçã. Então, seja um excelente corretor. Seja um excelente vendedor, seja um excelente pai de família, uma excelente mãe de família, seja um excelente profissional, seja o melhor que você pode ser. Mas não esqueça de quem você é, tá certo? Esse é o meu recado. Vocês me encontram no Instagram, @eufredericoarthur. Estou sempre à disposição, é uma honra poder contribuir com vocês. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho, me chama lá no direct, vai ser uma honra poder colaborar com você, com o seu trabalho, com o seu negócio e com a sua vida. Sem palavras, né? Gente, muito show. Muito show, muito show. Gratidão, mais uma vez. Gratidão, Ana Hara, também por estar aqui junto comigo. Muito. Te amo muito, minha irmã. Muito bom. Também. Obrigado, meu irmão. Tudo de bom. Obrigado também. Gente, um abraço pra vocês todos. A gente se vê e até. A gente se vê por aí.